Pronto, estamos gravando e estamos com uma condição que é interessante pensar, né? Enquanto o nosso quórum está... Valorizo muito a presença da Bianca, da Carol, da Daniela e ainda há pouco da Pamela, que estava aqui, eu acho que caiu, mas quero deixar esse meu registro inicial, enquanto talvez o movimento da gravação, né? Quem está assistindo depois, está esvaziando o nosso debate. Provavelmente é possível que o nosso debate não dure, você vai durar o que nós fizermos dele, e eu estou muito disponível a isso, mas pode ser muito mais rico. Né? O pessoal está se baseando pelas gravações. Galera, apareçam no nosso encontro. Esse que vocês vão ouvir isso aí. Tá dito, o recado tá dado. Pois é. É porque, de alguma maneira, perde a riqueza da dinâmica da a troca, né? Mas é isso, mas vamos lá, estamos nós aqui, estamos com 2 textos riquíssimos da quarta parte de Tornar-se Pessoa, textos que Rogers chama de filosóficos, textos, um de 57 e um outro que ele atravessa a década, vai de mais ou menos de 52, 53, até a publicação final dele, que foi em 1963, que nem é esse aqui ainda é uma versão antes da publicação final, mas que é o capítulo 9. Então vamos discutir, não sei o que chamou a atenção de vocês, gostaria que vocês começassem a puxar, né? E a gente vai discutindo aqui. Então, fazendo uma ligação, né, entre um texto e o outro, eu acho que um fala da vida boa, né, e o outro fala sobre ser quem se é. Eu acho que a vida boa seria ser quem se é, né? Porque quando você é, de fato, né, aquela pessoa que alcançou, né, um determinado... Ai, esqueci agora a palavra. Um patamar, vamos dizer assim, dentro do processo terapêutico, não é bem essa palavra que eu queria usar. Mas quando você não gente, hoje as palavras estão fugindo. Quando você não se baseia pelos outros, né? Pelo externo, e sim pelo quem você é, pelas suas próprias impressões, pelo seu organismo. Você não vai se baseando por aquilo que foi determinado, né? Imposto pela sociedade, ou pela família, ou pela cultura. Então, você... Aí tem até uma parte aqui do texto, do 9, que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que fala mais ou menos assim, que a pessoa vai se adaptar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Né? Eu acho que ela é capaz de se adaptar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque ela, quando ela se baseia por si, pelo seu próprio organismo, e não pelo ambiente, independente do lugar que ela esteja, né, e tal, ela vai viver plenamente e dessa forma ela é capaz, né, de levar a vida boa, de ser quem se é, enfim. Mais ou menos assim. Depois a gente vai falando mais. Eles são textos bem complementares, né, Daniela? Eu acho que o desafio é a gente conseguir perceber as especificidades de cada um deles, sabe? Por exemplo, eu vou explorar apenas os 2 termos que você... que na verdade não é você que está destacando, foi Rogers que destacou, está no título dos 2, né? Um é ser o que se é, ser o que realmente se é, ele bota entre aspas, e o outro é a noção de vida boa, de good life, como foi traduzido. Primeiro, ser o que realmente se é, ele problematiza uma fala do Kierkegaard. Né? Ele pega essa passagem, uma passagem do Kierkegaard, do livro, inclusive é o livro, eu até descobri aqui o livro, que é o... gente, eu descobri, anotei, eu não sei onde eu anotei. É tanto rabisco aqui. Cadê? Onde é que eu anotei o livro do Kierkegaard, que é essa frase? Eu acho que é sobre o desespero humano, enfim. Mas eu tinha anotado o título do livro.
De qualquer forma, é desse livro do Kierkegaard, em que o Rogers tira essa frase. E ele vai falar, cara, vou me debruçar. Eu achei que fez todo sentido, mas por que fez todo sentido? Por que essa frase eu acho que ela retrata muito, né, de como o significado das orientações que o cliente toma no clima de liberdade da relação terapêutica. É isso que ele faz. Já a vida boa, na minha compreensão, é algo mais difícil, né? É algo, inclusive, que é mais difícil no sentido de entender, porque a gente pode entender, é vida plena, é vida realizada, é vida... O problema são os termos que a gente utiliza, porque vida plena, vida realizada, é uma vida em que ela já alcançou um ponto estático, alcançou um ponto fixo. E tudo que o Rogers escreve no texto se refere à processualidade, se refere a uma espécie de contínuo. Então, eu diria que essa vida boa seria como uma espécie, na minha leitura, uma vida boa de sentido existencial. Uma vida que traz o sentido existencial para a pessoa. Ela é uma vida que as experiências elas são significativas, né? De alguma maneira, o que você traz, sim, Daniela, concordo plenamente, conversam diretamente entre si, né? O que eu acho que é legal, de repente, a gente esmiuçar, né, essas, não é que é diferenças, mas os ângulos sobre os quais o Rogers, né, discute esses dois textos, para, de alguma maneira, conseguir visualizar o quanto o que ele está falando é algo extremamente... Ele se abre para a experiência complexa e, ao mesmo tempo, muitas vezes ele tem dificuldade de ser entendido naquele momento. Não é só pegar esse texto da vida boa, né, que ele está falando da pessoa em funcionamento pleno, onde ele fala que ele não conseguia publicar. As pessoas pediam para ele ser mais conservador. E aí, quando ele foi no texto de 63, a gente vai ver vários aspectos que são muito mais fechadinhos, redondos, conservadores, e que aí ele consegue publicar o texto, né? Enfim, mas é bem legal isso. Na verdade, é só botando já as primeiras impressões, né? Mas tem muita coisa, tem muitos detalhes nesses dois textos. Eu acho que o capítulo que mais me tocou dele foi o 8, assim, tipo, eu consegui anotar muita coisa, me fez refletir muita coisa, principalmente nas páginas 190, 191 ali, que ele traz muito isso de ser quem você é, às vezes tornar quem você é, dá muito medo. Teve uma parte que, na página 191, no segundo capítulo, segundo parágrafo, bem lá no finalzinho, que ele fala: se somos qualquer coisa que muitos desaprovam, a única forma de termos qualquer respeito por nós é termos vergonha dessa parte de nós que é reprovada. E aí eu fiquei refletindo sobre um monte de coisa, assim, quantas vezes as pessoas desaprovam algo, não porque de fato elas desaprovavam de início, mas porque de tantas pessoas falarem aquilo como um defeito, elas assumem que aquilo é um defeito, que aquilo é uma parte feia, que precisa ser escondida, ou precisa ser modificada. E aí eu fiquei refletindo em questões básicas, assim, de, tipo, quantas pessoas não alisam o cabelo porque outras pessoas falam que o cabelo liso é o mais bonito e que o cabelo enrolado não é. Quantas pessoas se acham feias por serem um pouco mais cheinhas, enfim, ou por serem muito magras. Qualquer coisa, e às vezes nem é. Às vezes são coisas que as pessoas achavam bonitas nelas antes, mas porque alguém pontuou alguma coisa também, aquilo passa a ser incômodo. E eu fiquei refletindo nessas questões, assim, de quanto a gente se esconde atrás das máscaras, mas umas máscaras que são os outros que colocam.
E aí, pensando um pouco no que a Daniela trouxe também dessa questão da vida boa, de quanto isso também nos afasta, assim, desse lugar de estarmos bem com nós mesmos e de sermos leves nas relações. Porque a gente acaba criando toda uma armadura, todo um fantoche para estar ali. E não é fácil, né? Assim, pensando num paralelo de alguém que tenha que administrar um fantoche ali, eu esqueci o nome, marionete, né? O quanto deve ser cansativo chegar no final de uma apresentação para performar aquilo ali. E viver isso 24 horas, o quão desgastante é, assim, sabe? De, tipo, cara, eu preciso ser outra coisa, eu preciso agradar na página 190, ele traz um pouco disso no final daquela parte para além do que devia, disso, de eu queria que preocupassem comigo, gostassem de mim porque eu sou, não porque eu ofereço alguma coisa em troca ou ofereço algum benefício. E disso, assim, quanto na vida, na sociedade como um todo, a gente muitas vezes vive isso, assim, nas mínimas coisas, e que vai desgastando. Uhum. Fico pensando, né, Bianca, o quanto a gente está falando de uma consideração condicional, né? São condições para sermos considerados. Se você atender aquilo que eu espero de você, beleza, você tende a ser considerada afetivamente, ser validada. E o quanto isso vem de um processo educativo mesmo, de formação, né, do nosso eu. O quanto muitas vezes, até nas relações familiares, comunitárias, na primeira infância mesmo, a gente muitas vezes a gente é instado, é instigado, ou, né, a se comportar de uma maneira que seja vista como uma maneira que se espera da gente, que seja a adequada, né? Diferente de uma outra forma, de uma forma que, que não é adequada, que não seria adequada. O quanto a gente vai, quando eu falo isso, o quanto a gente vai introjetando, tomando para a gente essa expectativa que não é nossa. A gente, digamos, eu preciso agradar, eu preciso, digamos, me adequar ao que se espera de mim. E o quanto muitas vezes até eu já não estou mais sendo nem cobrado disso, mas eu não consigo me desvincular dessa autocobrança relacionada enfim, às experiências que eu já vivi em que isso era considerado como certo, né? No final das contas, o se sustentar, o se bancar, passa por esse trecho de, digamos, de rompimento, de rupturas, né? Que é essa primeira parte do texto, né? Quando ele fala de romper com fachada, romper com esse devia, né? Romper com essa necessidade de agradar os outros, né? Quer dizer, ele está falando de vários rompimentos, de várias necessidades né, de enfrentamento mesmo, e de considerar que muitas vezes para a gente se sustentar, a gente precisa, né, lidar com a frustração alheia, né? Ou mesmo com as nossas frustrações de não sermos, né, esse ideal que nós muitas vezes projetamos para a gente, né? Muito, muito legal isso que você traz. Instiga isso. Lendo e ouvindo vocês, né, dessa parte, lembrou muito assim do nosso contexto social, né, de limitar, né, desde quando, aí você falou desde quando criança, né, que aí os pais falam, menina tem que sentar de perna fechada, não pode falar palavrão, menino não chora, homem não chora, ou se você é de alguma crença, né, não pode fazer isso, Deus castiga, enfim, você vai crescendo com essas regras, né, de que isso é certo, isso é errado. Não posso fazer isso. Você fica o tempo todo ali se limitando, né, de ser quem você gostaria de ser e tal. Às vezes passou até um pensamento, não posso nem pensar nisso. Mas me remeteu muito a isso, né? O que é imposto, né, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, enfim. É isso. Só indo de encontro que a Dani falou e que me chamou muita atenção,
que é da página 202, 201, 202, que vai falar de permitir a gente, de aceitar e permitir os nossos sentimentos que fluam, né? De sentir raiva e tal. Foi muito de encontro, assim, principalmente que a gente vê na graduação em relação à psicanálise, que vai falar dos instintos, do id, que não sei o que tem, não sei o que tem. Daí eu lendo, fiz uma anotação, porque muito me associou ao sentido de controle, porque quando a gente está com raiva, a gente tem que controlar a nossa raiva. Quando a gente está triste, a gente tem que controlar ou mediar a nossa tristeza, e tudo vai girando nisso, que talvez case um pouco com o que a Dani está falando. E daí eu fiquei pensando, até escrevi, será que esse controlar não acaba nos descontrolando, e daí surge os desvios da vida, e não sei, e quando o Roger fala do se permitir sentir tudo isso, é encontrar o que ele vai falar, de harmonia, de equilíbrio. Eu falo, pô, cara, quem dera eu um dia consiga isso. Acho que a gente está aí buscando. Me chamou muita atenção essa parte. Fico pensando, né, Carol, que na verdade há uma função para esse controle. Eu acho que, de alguma maneira, pegando esse trecho que você traz, é justamente a pressuposição que eu devo desconfiar de mim mesmo. A pressuposição que se eu me permitir espontaneamente a me expressar, é possível, nessa perspectiva cultural que ele coloca como referência, que eu me torne um ser, um sujeito antissocial, enfim, digamos, por um lado mais instintivo, animal, que possa emergir. E é muito interessante que, como você falou mesmo, abdicar desse controle não é necessariamente se encontrar ou se defrontar com um aspecto nosso absolutamente antissocial, muito pelo contrário. É se permitir se sentir livre experiencialmente, livre para considerar e compartilhar aquilo que se está sendo naquele momento, né? E de repente, naquele momento, eu estou com raiva, eu sinto raiva, eu expresso essa raiva, eu não sou essa raiva, mas eu expresso essa raiva. Eu posso estar sendo profundamente amoroso naquele momento. Eu não quer dizer que eu seja essa amorosidade, mas que eu esteja sentindo e que naquele momento essa amorosidade me atravessa. Então, de alguma maneira, essa liberdade experiencial está sendo valorizada, né, nesse trecho. Do quanto o que está em jogo é a gente confiar na nossa capacidade de vivenciar experiencialmente o que a gente está, a cada momento, a cada instante, se encontrando, lidando. Diga, Pamela. E é interessante como que ele diz na página 194, né? Que esse caminho não é fácil, né? Não é um oba-oba, não é uma coisa linda e maravilhosa, quanto esse caminho é difícil de tornar-se quem se é, né? Ele diz assim que não gostaria, em momento algum, de dar a impressão de que meus clientes tomam essa decisão com alegria e confiança. A liberdade para uma pessoa ser ela mesma é uma liberdade cheia de responsabilidade, e o indivíduo procura atingi-la com precaução, com receio e, no início, quase sem confiança nenhuma. A sensação que algumas pessoas que desconhecem a abordagem têm de quando se fala dessa liberdade é um oba-oba, né? Uma liberdade em que você tem liberdade de falar o que você quiser em nome da congruência, né? Você tem uma liberdade de expressar o que você quiser porque você é livre. E, na verdade, não. Rogers, ele é bem simpático quando ele fala sobre a responsabilidade, né? E aí ele diz assim, mais para baixo, ser responsavelmente autodirigido implica opções e aprender das consequências. E é essa a razão porque os clientes acham que se trata de uma experiência austera, mas apaixonante, né? Porque, realmente,
é você ir descobrindo cada vez mais que você tem sim uma liberdade. Mas essa liberdade implica coisas que são positivas a nós, né? Há um motivo de eu não ser rude. Por quê? Porque isso pode não ser tão bom para mim. Então é interessante como que ele é bem realista, né? Não vai falando o que você quer, não, porque não vai dar muito certo. E isso eu tô querendo dizer que não. É um realismo com relação, é interessante, isso vai surgir, isso se complementa. Eu vou para um trecho lá do capítulo 9, gosto disso, sabe? Na página 214, as características do processo. Quando ele fala sobre a abertura crescente à experiência, ele cita justamente o polo oposto a essa abertura, que é a atitude defensiva. E uma coisa que se encontra nesse trecho e que é bem legal pensar é que ele compreende compreende a nossa defensividade. É mais ou menos isso. Não há um rechaço, não há. Talvez daí a gente vai entender que a prática em ACP não é uma prática violenta. É uma prática absolutamente compreensiva do tempo da outra pessoa, da dinâmica da outra pessoa, e que isso não quer dizer que a gente não participe desse processo enquanto facilitadora, enquanto facilitador, mas que a gente possa considerar a experiência alheia, o tempo da experiência alheia, em lidar com as questões que estão envolvidas, com lidar, inclusive, com a sua necessidade de se defender digamos, das experiências consideradas como ameaçadoras, das experiências consideradas como riscos à sua autoimagem, e o quanto isso pressupõe justamente uma relação psicoterápica de facilitação para ajudar nesse aspecto. Por que eu estou fazendo essa ponte? Porque quando ele fala justamente do desafio, que esse processo de mudança, de assumir uma liberdade experiencial, não é um processo confortável, porque pressupõe justamente lidar com essas defesas, com esse movimento nosso de defesas diante de nós mesmos, ao ponto em quando ele fala que quase sempre, voltando para a página 214, ele fala uma coisa, eu estou aqui, página 214, no parágrafo, primeiro parágrafo de abertura crescente de experiência. Eu literalmente não posso ver com exatidão essas experiências, sentimentos, reações que em mim diferem sensivelmente da imagem que já possuía de mim mesmo. Ele está dizendo o seguinte, é comum, é compreensível eu, de alguma maneira, distorcer as minhas experiências que vão na contramão do meu autoconceito, da minha noção de eu, da autoimagem, do modo como eu me percebo, como eu entendo que sou, meus valores. E se eu vivencio uma experiência que vai nessa contramão, a minha tendência é me defender. A minha tendência é não aceitar, não acolher essa experiência. A minha tendência é procurar assumir um lugar de controle, de autocontrole, como o Carol falou mais cedo, para, de alguma maneira, evitar esse tipo de risco, o risco de me perder, de acolher algo que é absolutamente, digamos assim, me lança para um lado meu que eu desconheço. Quem sou eu, de fato? Quem passo a ser eu nesse momento? Né? Então, o acolher, o se abrir à experiência que está relacionada a essa liberdade experiencial, sim, não é algo gostosinho, não é algo fofo, não é algo, né, fácil e agradável. Né? Muito pelo contrário, em muitos momentos é tenso, né? É desafiador. Porque aí casa com a nossa dificuldade, eu digo, de ser humano, do novo, né? E principalmente quando esse novo não só é novo para mim, como muitas vezes foi algo que eu neguei a minha vida inteira. Sei lá, nós não podemos sentir raiva, mas
essa raiva existe em mim. E aí, se eu neguei a raiva a vida toda, eu mergulhar nessa experiência de raiva, além de ser novo e eu desconhecer esse terreno, eu vou estar mergulhando em algo que eu lutei a vida toda, mas que faz parte de mim. Então, é realmente um processo difícil. Por isso que cada vez mais o que eu acho de mais lindo na CP, que é respeitar o nosso tempo e o tempo do outro, né? Cada um tem o seu tempo para fazer esse processo. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, sei lá. Mas cada um tem o seu tempo. Então, é um processo lindo, porém é um processo bem sensível. Agora a questão, Pamela, é que o tempo todo a gente está sendo atravessado por experiências, né? O tempo todo, o novo, se a gente entende o novo como experiências novas que nos ocorrem, que nós nos vemos né, envolvidos em situações que nós não esperávamos e que essas situações podem, digamos, trazer algum tipo de dúvida sobre mim mesmo, a dúvida como eu me enxergo, a dúvida como eu percebo as coisas à minha volta, isso sempre é desafiador, porque, por outro lado, nós precisamos do nosso autoconceito, nós precisamos da nossa noção de eu, no sentido de trazer uma certa segurança sobre nós. Quem eu sou? Eu preciso minimamente conseguir responder essa pergunta, porque senão eu vou, enfim, eu vou me perder em meio às experiências. Eu não consigo estabelecer minimamente uma linha em que eu estabeleça projetos, perspectivas. Eu preciso minimamente saber, bom, com que valores eu me identifico, como eu me vejo, como eu me percebo, com que pessoas eu me relaciono, que espaços, que territórios eu quero estar, que comunidades, que relações sociais eu quero me envolver. São essas respostas, as respostas a essas questões, que perfazem o meu autoconceito. A questão toda que envolve quando eu respondo, eu estou buscando uma certa segurança para mim, existencial. Uma segurança para saber, bom, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu estou indo, enfim. A questão toda é que isso não é suficiente. Muitas vezes nós vivemos experiências absolutamente inusitadas, absolutamente inesperadas e que nos desconcertam. Essas experiências podem ser desde a ordem fisiológica, por exemplo, um adoecimento, enfim, pode ser uma situação de relação interpessoal, né? Pode ser uma relação de perda de um ente querido, pode ser uma situação, enfim, das mais diversas ordens, pode ser uma descoberta a partir de uma experiência que mobiliza afetos em mim. Você falou muito bem, a raiva. Eu me vejo como uma pessoa mais tranquila, mais calma. Né? Todo mundo sempre me diz que eu sou muito calmo. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Quando eu me vejo me estourando com alguém, aquilo pode me trazer um conflito. Pô, calma aí, eu não podia, eu me sinto culpado, eu me sinto errado. E aí pode ser até que eu nem consiga assumir. Não, eu não estava com raiva. Isso não foi nada, eu não estava com raiva, eu estava assertivo, eu posso até mudar as palavras, assumir um discurso, uma narrativa só para eu não entrar em contato com a minha raiva, por exemplo. Enfim. Mas é desses conflitos que a gente está falando, né? Desse nível de conflitos.
Eu acho interessante como que nesse capítulo 8, ele fala, ele tenta, né, deixar muito a questão de que isso não implica maldade, né, que ele vem um pouquinho dos capítulos anteriores tentando deixar isso muito claro, né, de que isso não é negativo, né, e aí tem na página 201, ele escreve sobre isso claramente, né, ele se pergunta, isso implica maldade? E aí aqui fala justamente isso, né, da questão dos sentimentos, né? Ele diz assim, que se o indivíduo descobre, pouco a pouco, que pode ser a sua irritação, quando essa irritação é sua verdadeira reação e que aceita outras parece, essa irritação não é destrutiva. E aí ele vem trazendo sobre coisas que são, na teoria, negativas, né? Como algo maldoso do ser humano, talvez, mas ele deixa claro que, se aquilo for muito consciente para o indivíduo e ele escolhe, né, agir daquela maneira, seguindo, né, o fluir que tem dentro de si, quem ele realmente é, que tudo bem, né, que ele seja isso então, e ele vem trazer alguns conceitos, né, de ter medo, de sentir reações sexuais, né, de ser, não estar 100% em harmonia. Eu acho isso muito interessante, né? Eu acho no sentido mesmo de tirar todas as dúvidas, né? De que isso poderia ser uma abordagem superficial, talvez, né? Isso aqui se complementa, né, Pamela? Não sei como você enxerga, mas se complementa o que ele estava falando justamente da processualidade, não ser fixo, porque de alguma maneira todos esses afetos, tudo isso que nos afeta experiencialmente, afeta vivencialmente, tudo isso cabe. Se eu consigo acessar de uma maneira congruente, né, essas experiências e compartilhar o que eu estou vivenciando experiencialmente, tudo isso, nada disso está fora, né? Não há uma avaliação externa. Né? Isso. E cada experiência é única, e cada experiência toca em nós de uma maneira completamente diferente. Uhum. Por isso que a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, que a mesma pessoa nós somos, né? Mas a mesma reação que eu tive semana passada pode não ser a mesma de hoje, porque muitas experiências me tocaram no decorrer da semana, né? Uhum. Então, a fixidez, né? Ela é extremamente prejudicial ao ser humano, e não tem como você ser e fluir quem você realmente é, se tornando algo estático, né? Rígido. Uhum. Então, é interessante, é muito interessante, na verdade. Uhum. Isso que a Pamela falou agora, né? De você pensar, por exemplo, numa semana você ter uma visão a respeito de um assunto e na outra, outro, né? Me lembra muito também nesse trecho aqui, né? A caminho de ser um processo, do capítulo 8, que o cliente fala assim: as coisas certamente estão mudando porque nem mesmo posso prever mais o meu próprio comportamento. Antes era capaz disso, nesse momento não sei mais o que vou dizer a seguir. É um sentimento e tanto. Estou mesmo surpreso por ter dito estas coisas. Vejo coisas novas de cada vez. É uma aventura. É o que é, no interior do desconhecido. Me lembrou muito essa parte, né? Que nem a própria pessoa sabe exatamente o que ela vai sentir, o que ela vai dizer, ou nem assim, né? Quiçá, sei lá, quem sou eu, né? Hoje eu sou uma coisa e amanhã eu posso ser outra. É isso. Veja que a noção de autoconceito, ela deriva da experiência, não é o contrário. Não é não é a noção de... não é a experiência que é consequência do autoconceito. A questão é que a nossa noção de eu deriva das experiências, um pouco isso. E a cada momento, a cada situação.
E isso faz com que eu enxergue o outro de uma maneira diferente. Porque se sinto em mim uma liberdade de ser até contraditória em alguns momentos, eu não vou ser tão rígido com o outro, porque eu vou entender que ele está no novo processo dele, com as experiências dele. Por isso que tornar-se quem se é e ter uma vida boa vai tocar em algum momento nas nossas relações, porque não tem como eu ter isso em mim e querer que o outro seja rígido, querer que o outro seja de outra maneira. Não consegue, porque você vai enxergar o outro como você se enxerga. Então, o processo realmente passa de mim para o outro e é um processo mesmo. Eu acho que não tem como eu não mudar as minhas relações, uma vez que eu mudei a relação comigo mesmo, né? Eu só penso, Pamela, que ao mesmo tempo, esse outro, ele pode ter muitas matizes, porque se a gente está também considerando essa liberdade experiencial, o acessar, inclusive como o outro, digamos, me atravessa, o outro como estranho, como, enfim, estranho no sentido que não sou eu, né? Também pode estabelecer uma relação de escolha, ou seja, eu posso me apropriar de um lugar de escolha em que eu considero, eu respeito, mas não necessariamente quer dizer que eu vou tratar exatamente da mesma forma, ou de uma forma, digamos, padronizada. Né? Eu acho que, de alguma maneira, essa autorização experiencial para viver, né, o presente imediato, o momento imediato, nos permite também, inclusive, nos apropriarmos desse lugar de não estar a serviço das expectativas alheias, né? E aí seja individual ou coletivamente. Então, eu acho que também é importante, porque, de alguma maneira, o outro ele traz um quê de uma singularidade que nos atravessa e que vai mobilizar afetos, desde, sei lá, da paixão, do apreço, até mesmo enfim, a ojeriza, enfim, o absoluto, é, o absoluto desejo de querer estar longe dessa pessoa, né? Pensando em termos do momento em que estamos vivendo, isso é muito significativo, é a gente se autorizar a não estar num lugar idealizado, né? Eu acho que, de alguma maneira, se tem uma coisa que o Roger o tempo todo bate, é justamente essa coisa desse princípio de realidade, da relação e da experiência concreta. A experiência concreta é o princípio de realidade. Né? Até porque se eu estou mais aberta a mim mesmo, eu vou me sentir mais segura até para escolher quem eu não quero perto de mim. Né? Principalmente tem gente que vem de algumas criações em que você tem que ser legal com todo mundo, você tem que, né, ser bacana, tem que tratar todo mundo bem, né? E aí até isso, você é seguro de decidir que não. A minha relação com determinada pessoa não me faz bem, por isso eu não quero essa relação para mim.
Edson, uma sugestão, né? Eu achei fantástico, né, essas implicações sociais, quando ele traz isso com uma veia bem política, né? Uma sugestão, não sei se os colegas também, mas eu queria saber a sua opinião sobre esse pedaço na página 203. Tá. Assim, acho que a gente precisa contextualizar essa fala do Rogers. Essa fala do Rogers está muito baseada na noção de social dele, que sempre é derivado do individual. E isso também é próprio da psicologia social norte-americana daquele momento histórico. Dito isso, eu não traria essa argumentação para os nossos dias. Uma vez que, de alguma forma, nós estamos falando de um nível de fenômeno absolutamente distinto. Tá? Essa comparação entre as relações diplomáticas internacionais dos Estados Unidos e um cliente que se assume experiencialmente, elas pressupõem olha, os pressupostos que estão aqui por trás, como se essa nação, Estados Unidos, ela fosse uma unidade, o que não é, né? E que, consequentemente, que a diplomacia norte-americana pudesse se sustentar na ambiguidade, o que, objetivamente, isso não ocorre. Então, eu vejo muito um interesse de ampliar, mas sem recursos para isso. Os recursos... Gente, a gente não pode perder de vista que Rogers era esse texto de 1957, né, esse especificamente, ele é um texto de um Rogers pesquisador, ele é acadêmico, professor universitário, pesquisador voltado para um objeto de estudo específico, psicoterapia. E psicoterapia individual, não era nem de grupo, enfim. E todas as ilações, todas as conjecturas que ele faz, é baseado, e ele deixa isso claro o tempo todo, baseado na relação psicoterápica 1 a 1, vamos dizer assim, nas pesquisas sobre a relação psicoterápica 1 a 1. Eu digo isso para, inclusive, com todo o cuidado histórico, apontar um limite nessa leitura, né? Que é uma leitura que, de alguma maneira, digamos, se arvora para um lado em que ele absolutamente não tem uma competência, não tem... E, na verdade, é mais uma, digamos assim, uma especulação bem intencionada dele de dar conta disso. Eu não recomendo esse trecho como uma leitura sociológica sustentável. Ela objetivamente não é. Ela acaba sendo até um pouco, digamos assim, o risco é a gente perder uma credibilidade naquilo que há credibilidade. Eu acho que Rogers, ele quando ele fala da psicoterapia, quando ele fala da relação de ajuda profissional, da relação de ajuda profissional em relação interpessoal, ele fala com muita propriedade. Ele tem uma sustentação de pesquisa fabulosa. Quando ele abre para uma especulação nesse nível, aí a coisa pega. Aí eu acho que... Mas é a minha leitura. Se tem gente que concorda, eu pessoalmente... Tudo isso para dizer o quanto essa leitura é uma leitura muito rasa, né, do fenômeno. Então, Porque para levar a uma nação, é como se todo mundo caminhasse pela mesma direção. Não sei mas foi o que eu senti, como se todo mundo caminhasse na mesma direção, que levaria uma nação inteira a determinado objetivo.
Pois é, Então, e aqui a gente vê toda uma. Vamos aprofundar então agora um pouquinho mais essa discussão. O quanto há uma leitura de, digamos, de uma unidade, uma perspectiva de unidade de uma nação, como você muito bem colocou, eu tinha falado também mais cedo, em que castra, em que não autoriza a presença da diversidade. O quanto, de alguma maneira, essa diversidade ela acaba não sendo considerada, inclusive, no seu processo histórico. Né? Ou seja, como se fosse possível pensar uma nação como uma unidade. E esse é o discurso hegemônico. Esse é o discurso de um Estado-nação que muitas vezes está inspirado numa lógica colonial, numa lógica racista, porque o racismo tende a estabelecer parâmetros de validade e desvalidação num contexto coletivo. Por que não dizer também machista, né? No sentido de que provavelmente são homens branco, hétero, cis, que vão estabelecer os parâmetros de unidade aqui. Veja, então nós temos toda uma leitura que precisamos considerar para, enfim, sinalizar a limitação dessa leitura aqui. eu acho interessante que ele diz assim, que viveríamos muito mais tranquilamente porque não teríamos nada a esconder. Ótimo, tranquilo, eu penso isso em relações próximas. Agora, imagina uma nação. Tipo assim, a cabeça bugou, né? Eu vou fazer o caminho de volta só para mostrar o quanto isso, talvez até no campo individual, não seja algo tão simples assim. Eu posso estar num relacionamento monogâmico e sinto e começo a entrar em contato no meu processo psicoterápico que o meu desejo realmente é assumir um relacionamento aberto. Só que o meu companheiro, a minha companheira, não dão conta, não faz sentido para ela, para ele. Então, o fato de eu assumir, né, me assumir de uma maneira mais efetiva naquilo que faz sentido existencialmente para mim, isso não pressupõe relações de paz, relações harmoniosas. Muito pelo contrário, eu vou precisar lidar justamente com a diferença das relações, nas relações interpessoais, com o mundo que está à minha volta, né? Enfim, então não tem uma coisa de maior tranquilidade aqui, não, viu? Inclusive no campo individual, né? Vamos combinar.
E aí, gente, tudo bem? Vamos ficar por aqui, então? Temos mais alguma coisa? Tá tudo certinho? Pode ficar por aqui, sem problema algum. Eu acho que sim, porque os textos, querendo ou não, eu acho que repetem muito, mesmo com um linguajar diferente, repete muito o que já foram de outros capítulos, né? Por exemplo, do processo, né? Tudo é um processo. Aí você vai deixar de se basear pela experiência do outro, pelo que o outro espera de você, até você alcançar a plenitude organísmica. Então, querendo ou não, eu acho que fica assim, meio que algumas coisas mudam, como algumas coisas que foram faladas, né, no encontro de hoje, mas, ao meu ver, muitas coisas já são coisas que foram ditas, mas, assim, em outras ocasiões, com outras palavras. Não sei, posso estar tendo um pensamento errado, mas me vem muito isso, né? Desse crescimento, né? De você estar sempre em crescimento em relação a alcançar a plenitude, né? Da liberdade, enfim. De ser quem se é. Acho que caminha muito para isso. Eu concordo contigo no atacado e discordo no varejo. É mais ou menos o seguinte: no atacado eu concordo. Se a gente for fazer um grande sobrevoo geral, a tua leitura ela tá bem adequada. O varejo é justamente, né, trechos mesmo, as leituras, enfim. Existe muita coisa, né, nesse trecho aqui, tem muita coisa. Mas eu acho que o legal conforme vocês forem trazendo, se quiserem, determinado trecho e tal, aí a gente pode aprofundar, discutir e tal. Mas eu concordo contigo no atacado, viu? No atacado tá perfeito, a tua leitura faz sentido, sim. É isso mesmo. E eu acho que de repente é isso, de repente, Edson, assim, para esse momento é isso, essa leitura no atacado, ela atende, ela está atendendo. Então, e eu fico feliz. Eu acho que isso está fazendo sentido para ti, querido. Porque, por exemplo, algumas coisas que eu li já me remeteu àquilo que eu li anteriormente. Então, aí eu vou repetir. Algumas repetir coisas só por repetir. Entendeu? Eu acho que aí eu não vou falar isso aqui já foi falado outra vez, com outras palavras, com outra coisa, entendeu? Mas eu acho que, na minha percepção, se alguém mais tiver algo a dizer e se interessar em algo mais, pode ficar à vontade. Essa é a minha ideia, né? O que eu entendi. Não, eu achei massa. Inclusive, eu gostei muito da tua explanação. Acho que faz todo sentido, né? Eu tenho uma... Se você escrevesse isso no papel, você assina embaixo, Edson? Eu, de coração, assinaria. Eu tenho só um ponto que eu acho interessante e que eu tenho uma certa dúvida, que é quando ele fala sobre a experiência organísmica. É de organismo mesmo? É tipo visceral? Porque a sensação que eu tenho é de que é como se a gente passasse... Deixa eu contextualizar, né, que eu estou falando assim. 207, a página 207 diz assim: no entanto, observando os clientes cuja experiência de vida tanto me ensinou, descobri que esses indivíduos se tornavam cada vez mais capazes de confiar nas suas relações organísmicas, totais, diante de uma nova situação, porque foram progressivamente descobrindo que, se estivesse aberta a sua experiência, se fizesse o que sentem que seria bom fazer, essas reações revelariam um guia competente. É tipo intuição? Não, eu não sei. Tá, legal, Pamela. Eu acho que a gente tem que voltar aí 3 casas e falar o que é organismo, tá? Organismo para o Rogers, ele está falando da pessoa em sua totalidade, tá? Ele não está se referindo apenas a uma questão fisiológica, ele não está se referindo apenas a uma questão cognitiva, ele está falando do nosso mundo de experiências, o que ele vai chamar também de campo fenomenológico, ou seja, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós, de alguma maneira, somos afetadas ou afetados, tudo isso compõe o nosso organismo, a nossa totalidade. Muitas dessas experiências, elas não são reconhecidas cognitivamente.
nós muitas vezes sentimos algo, vivenciamos algo e não temos um nome para esse algo. Não conseguimos descrever isso que a gente sente, que a gente vivencia. Mas isso é significativo. Isso nos mobiliza, isso nos atravessa, né? Muitas vezes a gente está vivendo uma experiência em que a gente se defende. A gente vai viver aquilo que o Roger chamou de subcepção. A gente sente, de alguma maneira, a necessidade de se defender, mas a gente não sabe por que fez isso. Né? Alguém poderia... isso é inconsciente? Não necessariamente como uma instância psíquica. Rogers não trabalha com instâncias psíquicas. Rogers trabalha no nível da percepção. Né? Já vou ver aí, Amanda, o que você escreveu. Rogers trabalha no nível da percepção. No nível da percepção, o que eu não consigo perceber, eu posso estar sentindo. Mas isso não quer dizer que eu não estou vivenciando, que não está sendo significativo para mim. Né? Então, de alguma forma, o que está em jogo quando ele fala experiência organísmica é todo tipo de experiência que eu vivencio e que, de alguma maneira, mobiliza algum afeto, mobiliza algum tipo de repercussão emocional. Eu sinto algo, ainda que muitas vezes eu possa nem conseguir falar sobre isso, descrever isso. Ainda que muitas vezes eu não consiga aceitar essa experiência, porque essa experiência eu posso entendê-la como ameaçadora para mim, como uma experiência que eu não aceito, que ela contradiz a minha autoimagem. Ela entra em conflito com o que eu acho de mim mesmo, por exemplo. Né? Melhorou um pouquinho, Pamela? Experiência organísmica? Sim, eu achava que era muito mais visceral mesmo, de organismo, como a gente conhece na biologia, talvez. Desculpa te interromper. Tem uma visceralidade. Não está errado quando ele fala. Ele utiliza termos dessa ordem. Visceral, enfim, ele no sentido não das vísceras literalmente, mas daquilo que nos atravessa profundamente, aquilo que nós sentimos profundamente, e muitas vezes nós não conseguimos dar conta de explicar, de nomear. É algo que é muito da ordem do vivido, daquilo que eu vivencio. Tá? Então, nessa totalidade. E pode atravessar o fisiológico, tá? Pode ter psicossomatização com isso, muitas vezes. O meu corpo pode, sim, se sentir atravessado, impactado com isso. Vai ter um colaborador do Rogers chamado Eugene Gendlin, a gente já falou em outros encontros dele aqui, em que ele vai falar disso como experienciação. Né? O conceito de experienciação é um conceito relacionado ao organismo, à experiência organísmica. A experiência que se dá no organismo, no campo fenomenológico, no mundo de experiências relacionadas ao organismo. A pessoa na sua totalidade. Né? E não apenas o que ela consegue pensar. Tem até um trecho do livro, não vou me recordar agora, mas que eu li algo a respeito, dentro desses dias de estudo, que fala até das nossas experiências, que ela é considerada mesmo no nível organísmico, não no nível da consciência, né? Isso. Nessa questão que você falou. Mas tem um trecho aqui que eu já não lembro mais de onde foi, de um outro dia aí. Fala disso. É muita coisa, né? É aquele conceito que aparece no último capítulo de terapia sentada no item 1 da teoria. Isso, é esse mesmo, Amanda. Perfeito. Amanda dá a dica aqui. Se vocês quiserem ler um pouco mais, isso está relacionado à teoria da personalidade do Rogers. Ou é o capítulo 11, né? O texto mais antigo da teoria da personalidade do Rogers é o último capítulo do livro Terapia Centrada no Cliente, que ele vai uma teoria da personalidade e do comportamento. Uma outra fonte é o livro de 1959, Psicoterapia e Relações Humanas, o volume 1. No volume 1, ele vai discutir isso, né, na teoria da personalidade. Tá?
essas duas fontes aí. Esse é um texto mais recente, enfim. Mas, basicamente, muda alguns termos ali, mas basicamente é a mesma coisa. E aí, gente, algo mais? Podemos ficar, então, por aqui? Dar por encerrado? Por mim, sim. Show. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Que pena, né, Amanda? Verdade. Tá bom. É isso, gente. Então, eu vou fechar aqui. Só eu quero fechar realmente com essa fala que eu abri, né? E muito bom. A Pamela, a Daniela, a Bianca trouxe, a Amanda, mais em outros encontros também, Carol trouxe um pouquinho hoje. Mas nós estamos cada vez reduzindo mais a poucos e poucas, né? Enfim, acho que a gente perde muito a potência das possibilidades de exploração do texto. Então, acho que é um sintoma, é possível, eu vou escrever, eu vou elaborar, deixar isso assentar aqui, vou deixar marinar de hoje para amanhã, mas eu vou fazer eu vou pontuar isso nos grupos do Telegram e do WhatsApp, inclusive até com relação à própria continuidade, né? E aí, de repente, a gente não grava mais e vai se encontrando aqui quinzenalmente, nós. E aí eu fico super feliz, a gente aqui tá ótimo. Mas sabe quando você sabe que o grupo somos nós e que a gente, porra, é a gente, né? Então, beleza. Mas quando você vê 84, 90 pessoas e, de repente, somos em 7, 8, né? Aí você pergunta, ué, alguma coisa tá, né? Tudo bem, tem a gravação, mas isso de alguma maneira acaba afetando, né? Afetando até a própria exploração do E a experiência organísmica aqui no momento. né? A gente vai conversando, a gente vai falando, a gente vai explorando. Pois é, eu acho que é isso, perde essa riqueza, perde essa potência. A gente vai ficando muito naquela coisa, será que ninguém vai falar nada? E aí? Alguém fala alguma coisa, tal, né? E aí? E agora? O que que rola? Enfim, né? Não tem graça. Brincar disso não é legal, não, né? Mas tá bom, gente. Valeu. Boa noite. Vamos descansar, tá? Beijo no coração. Cuidem-se, tá bom? Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.